Olá, amados irmãos em Cristo. Vamos continuar interpretando o Apocalipse de João. Estamos agora no capítulo 13. E no vídeo de hoje nós estudaremos: será que você está adorando o diabo através da besta e do seu anticristo? Temos que ter cuidado com isso, então, para não adorar o diabo. Claro que nós não queremos fazer isso, mas podemos estar fazendo sem saber. Infelizmente, muitos cristãos adoram o diabo e nem sabem disso, eles nem se dão conta. Mas através do estudo bíblico e da análise bíblica, através dos comentários dos antigos cristãos, os pais da igreja, nós elucidaremos essa questão. Então fique até o final do vídeo e acompanhe todos os comentaristas para que você tenha uma visão profunda dessa questão. Então estamos agora em Apocalipse 13, 4. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Bom, então aqui você vê no texto sagrado falando-se que alguém adorou, alguém adora o dragão. Adoraram o dragão, essa visão do apóstolo João. Ele viu pessoas adorando o dragão através da besta, porque a besta recebe seu poder do dragão. E essas pessoas que adoram o dragão, elas ainda dizem: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então vamos começar a nossa análise aqui com os comentaristas, mas antes eu peço que você se inscreva aí no canal. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para continuar acompanhando aí os nossos vídeos. Então vamos para o primeiro comentarista antigo, e esse comentarista é realmente muito antigo, Irineu de Lyon. Ele viveu entre os anos 130 e 202, então olha lá no segundo século depois de Cristo. Ele foi discípulo direto de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de João. Então Irineu estava aí muito próximo dos apóstolos. Ele viveu ali num período muito próximo em que o nosso Senhor Jesus Cristo andou sobre a terra. Então a opinião dele é muito relevante. Vamos ver aqui o que ele escreve. Quando o anticristo chegar e por sua própria vontade concentrar em sua própria pessoa a apostasia e realizar tudo o que ele deve fazer de acordo com sua própria vontade e escolha, sentando-se também no templo de Deus, seus ingênuos o adorarão como o Cristo. Portanto, ele será merecidamente lançado no lago de fogo. Deus, por sua presciência, prevendo tudo isso no tempo apropriado, enviando tal homem para que acreditem em uma mentira, para que sejam julgados todos os que não acreditam na verdade, mas consentiram na injustiça. Então aqui a gente vê através do comentário de Irineu, fica bem claro que o anticristo, o homem da apostasia, como São Paulo mostra lá em 2 Tessalonicenses 2, estaria no templo de Deus. Infelizmente, isso está realmente previsto pela Sagrada Escritura. Isso já foi profetizado desde os tempos de Daniel. Esse homem da apostasia sentaria-se ali no próprio templo de Deus, E ele seria adorado como o Cristo. Então é isso que vai dizer Irineu de Lyon há mais de 1800 anos atrás, tá? Então ele já tinha essa visão à época. O nosso segundo comentarista é Ticônio, o donatista, ele viveu ali por volta do século IV, já citamos ele em vários vídeos aqui no nosso canal. E é interessante que ele era de uma corrente aí, cristã na época, lá no século IV, que era considerado herético pelas outras correntes, que eram os católicos, a igreja geral, e os arianos. Ele era então um donatista. Então vamos ver o que Ticônio tem a nos ensinar. Ele escreve: e as nações que habitam a terra se maravilharam da besta. Por terra, ele se refere àqueles que são terrenos e que desejam segui-lo e adorá-lo, isto é, aqueles que ao anticristo dizem adorar, adoram o dragão como uma imagem. Então olha que interessante aqui, por terra ele escreveu, por terra ele se refere àqueles que são terrenos, ou seja, o que Ticônio está mostrando aqui pra gente? Que esses que adoram a besta e, consequentemente, o dragão, são os terrenos, são as pessoas que dão muita importância para as coisas da terra, para os bens materiais, para os governos, para a política,
daí ficam muito entusiasmados com tudo isso, vislumbrando tudo isso, né? E esses é aqueles que dizem, quem poderá lutar contra a besta? Eles veem tanta grandiosidade nesse mundo aqui terreno que eles não, para eles isso é o suficiente, né? Então essas são as pessoas terrenas. Elas colocam esse mundo, essa terra aqui, o nosso tempo passageiro, essa curta vida aqui de poucas décadas, acima da vida eterna oferecida pelo próprio Deus. Então esses são os terrenos, tá? Então tomemos cuidado para não tornarmos-nos em terrenos, mas em celestes, né? Esperemos sempre o reino celeste. Ignoremos, né, este mundo aqui passageiro que logo será destruído para todo sempre, tá certo? E é claro, ele diz aqui também que aqueles que adoram o anticristo adoram o dragão como uma imagem. Então o anticristo, esse homem profano que anda sobre a terra, desde os tempos medievais, né, ele é uma imagem do próprio dragão, tá? Sentando-se ali como se fosse Deus em seu trono. Então vamos continuar. Agora, antes de ler o próximo comentarista, vamos fazer uma associação de textos sagrados. Eu convido a abrir aí 1 Coríntios 11, 19, onde lemos: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então olha que interessante, aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente, não só que haveria heresias, mas que é importante que haja heresias, para que haja aí a separação do joio e do trigo, né? Para que se apresentem os sinceros e os réprobos no meio da igreja, no seio da igreja, haverá então esses hereges, essas pessoas aí contra Cristo, dentro da própria igreja de Cristo, por mais curioso que possa parecer, né? Então, pensando nesse texto, vamos ler o comentário de Cesário de Arles. Ele escreve: E eles adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta e quem pode lutar contra ela? E ser-lhe-á concedido pelo próprio diabo, embora com a permissão de Deus, que falem soberbas e blasfêmias, como diz o apóstolo: É necessário que haja heresias para que se manifestem os genuínos entre vós. Então, veja que o anticristo é aquele que fala, o maior falador de blasfêmias, né? O livro de Daniel revela que o chifre pequeno fala blasfêmias até o fim dos tempos. Então, também aqueles que o seguem e o adoram, consequentemente, falam blasfêmias e soberbas, né? Infelizmente. E Cesário, então, cita aqui o apóstolo para mostrar que importa que haja, né? Importa que hajam essas heresias, esses seguidores, para que eles se apresentem, né, e se separem aí voluntariamente, quase que voluntariamente, da igreja verdadeira de Cristo, né? Dando sequência, temos o comentário de André de Cesareia, também muito citado aqui nos nossos vídeos, um grande comentarista do livro de Apocalipse, né, muito bom aí na interpretação de escatologia. Ele escreveu: A maravilha dirigida ao anticristo será transferida pelo diabo, que está trabalhando por meio dele, pois por meio dele o diabo será adorado, e por meio dele parecerá aos cegos da mente ressuscitar os mortos e realizar sinais. Então aqui André reafirma, né, que o anticristo, né, as pessoas se maravilharão com o anticristo através, né, porque este terá um poder transferido pelo próprio diabo, né? Então o próprio diabo transfere esse poder ao anticristo, pois trabalha por meio dele. E é por meio dele também que o diabo é adorado, né? E as pessoas cegas da mente, ou seja, as pessoas que são enganadas, esses terrenos, né, vão ser seduzidas pelos supostos milagres desse anticristo, né, que tentará ressuscitar os mortos e realizar sinais. Dando sequência com mais uma associação de textos sagrados. Então agora eu convido a abrir Isaías 52, 5, onde lemos: E agora, que faço eu aqui, diz o Senhor, já que meu povo foi levado gratuitamente, seus opressores soltam brados de triunfo, diz o Senhor, e meu nome é ultrajado todo dia sem cessar. Então olha que gravíssimo aqui, Deus, o próprio Deus, está dizendo que o seu nome é ultrajado todo dia. Por quem? Pasmem, pela própria nação de Deus, né? Os hebreus. E
assim como antes de Cristo os hebreus eram a nação de Deus na terra, hoje os cristãos são a nação de Deus na terra, né? Uma nação distribuída, ela é não local, né? Ela não está localizada em um território específico, mas ela pode ser vista como uma nação. E dentre esses, assim como nos tempos da antiga aliança, haviam aqueles que ultrajavam o nome de Deus todo dia, com idolatrias, né, adorando falsos deuses, profanando muitas vezes o próprio templo de Deus. Hoje também isso existe, né, dentro do povo de Deus, né? Então há aqueles que, dentro do povo de Deus, dentre os cristãos, profanam o templo de Deus, né, profanam a igreja e ultrajam todo dia o nome de Deus. Infelizmente isso acontece com abundância nos nossos dias. Então, pensando nesse texto, vamos ler o último comentarista do vídeo, que é Ecumênio. Ele viveu aí no século X, já é mais tardio, e nós também sempre citamos aqui no canal. Então, Ecumênio escreve: o próprio evangelista inspirado saberia o significado disso. Mas, como me parece, o significado é algo assim. A ferida mortal que o diabo recebeu em uma de suas cabeças foi por causa da reverente adoração de Israel. Mas isso foi curado por meio de sua idolatria subsequente, e toda a terra seguiu a besta com admiração. Como não seria esse o caso, já que o povo piedoso de Israel veio adorá-lo? E isso é indicado em Isaías, que na pessoa de Deus fala a Israel: por tua causa, o meu nome para sempre blasfemado entre as nações. Mas com a besta eles adoravam também o dragão, que é o instigador e causa de tais enganos e artimanhas deletérias. Aqueles de Israel, a quem ele conquistou, inventam para ele canções de louvor, dizendo: quem é como a besta e quem pode lutar contra ela? Então aqui Ecumênio vai usar como base o texto que nós lemos lá de Isaías, para então dizer que, de fato, né, como não seria assim que o dragão tem adoradores, sendo que o próprio Israel, ou seja, a própria nação de Deus, o próprio povo de Deus, o adora, segundo o próprio texto sagrado, né, causando então um ultraje ao nome de Deus, né, decepcionando Deus. E eles ainda inventam canções de louvor, né, nessa adoração, dizendo quem é como a besta, né, e quem pode lutar contra ela. Então aquele que diz isso esqueceu-se completamente de Deus, já que Deus pode... É muito pelo contrário, né? Nada pode contra Deus. E Deus pode tudo, né? Então a besta não passa de uma sombra se comparada com Deus. Bom, então, finalizados os comentários, vamos fazer então a leitura da tabela resumida para fixar bem as ideias. Então, Ireneu, acerca de adoraram o dragão, ele escreveu: quando o anticristo chegar, sentando-se no templo de Deus, seus ingênuos o adorarão como o Cristo. Então, aqui é interessante que Ireneu destaca que o anticristo senta-se no templo de Deus. Onde está o templo de Deus hoje? Na igreja. Então, esse anticristo, que já veio, ele tem que estar sentado no templo de Deus. Ou seja, na igreja, né? Onde será que esse anticristo está? Ireneu, então, acerca de quem é semelhante à besta, escreve que a besta, né, o anticristo, concentra em sua própria pessoa a apostasia e realiza tudo de acordo com sua própria vontade e escolha. Então aqui Ireneu está aqui enfatizando o poder do anticristo, né, o poder desse que assenta-se no templo de Deus. Essa descrição aqui que Ireneu nos dá, ela se encaixa, assim como muitas outras, e a própria Bíblia, com o papado medieval, né? Então o papado medieval de fato fazia tudo o que ele queria, né? Ele concentrava em si a apostasia e fazia tudo o que queria segundo sua própria vontade e escolha. Ele era chamado até de rei de reis no período medieval, né? Até porque ele coroava e destronava reis com alguma facilidade. Então aqui Ireneu, ele descreve o anticristo que nós já vimos aí surgindo na história, né? E que existe até hoje, existirá até o fim dos tempos, que está próximo, né? Agora com Ticônio, acerca de adorar um dragão, Ticônio escreve: ele se refere àqueles que são terrenos e que desejam segui-lo e adorá-lo. Então, não devemos nos apegar às coisas dessa terra. Essa terra, ela é passageira, ela já vai acabar, não tem nada aqui duradouro, nada aqui é eterno, tudo aqui se passará num piscar de olhos,
né? Então não nos apeguemos a isso, mas nos apeguemos às promessas de Cristo, pois essas sim são eternas. E acerca de deu à besta o seu poder, Ticônio escreve que aqueles que ao anticristo dizem adorar, adoram o dragão como uma imagem. Então todo aquele que adora o anticristo e a besta, ou seja, as nações que o sustentam, adoram também o dragão, ou seja, o próprio diabo. Cesário, acerca de quem é semelhante à besta, ele dá uma razão, né? Então ele fala: falam soberbas e blasfêmias, como diz o apóstolo. É necessário que haja heresias para que se manifestem os genuínos entre vós. Então ele dá uma razão do porquê que Deus permite, né, esse tipo de blasfêmia contra ele, né? Ele citando aí o próprio apóstolo Paulo. Então ele vai dizer que é necessário que hajam essas heresias, que hajam essas blasfêmias, que hajam esses seguidores do anticristo, da besta e consequentemente adoradores do dragão, para que se faça a separação entre o falso povo de Deus e o genuíno povo de Deus. Agora com André, acerca de adorar um dragão, André escreve que por meio dele o diabo será adorado, como o próprio texto sagrado diz, né? Acerca de deu à besta o seu poder, André escreve que a maravilha dirigida ao anticristo será transferida pelo diabo, que está trabalhando por meio dele. E quem é semelhante à besta, André escreve que parecerá aos cegos da mente ressuscitar os mortos e realizar sinais. Então, as pessoas ficarão impressionadas com esses sinais da besta e do seu anticristo, né? Finalmente, com Ecumênio, acerca de adorar um dragão, Ecumênio escreve que como não seria esse o caso, já que até o povo piedoso de Israel veio adorá-lo. E isso é indicado em Isaías. Então, se até o povo de Deus, alguns, né, dentre o povo de Deus, adoram o diabo, que dirá do resto do mundo, o mar da humanidade. Acerca de deu à besta o seu poder, Ecumênio escreve que com a besta eles adoravam também o dragão, que é o instigador e causa de tais enganos e artimanhas deletérias. E acerca de quem é semelhante à besta, Ecumênio escreve que aqueles de Israel a que ele conquistou inventam para ele canções de louvor, dizendo quem é como a besta e quem pode lutar contra ela. Bom, então aqui é interessante também destacar, né, essas canções de louvor aqui, quem é como a besta, quem pode lutar contra ela, lembram muito o período ali lá do antigo Império Romano, né, quando o Império Romano reinava sobre a terra, nada podia para com esse império, né? Então as pessoas também diziam: ora, quem pode contra o Império Romano, né? Roma é eterna, ninguém destruirá esse império, porque de fato em nenhum lugar do mundo parecia surgir um império que poderia desafiar o poderio romano, em nenhum lugar do mundo. Pelo contrário, Roma só dominava e não havia ninguém para combatê-la. E é curioso que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele veio à Terra, ele encarnou aqui como homem, num período chamado, né, na história romana, de Pax Romana. Ou seja, um momento de paz e prosperidade, né, no Império Romano. Não havia quem temer, né, aquele grandioso império terreno. Então, de forma semelhante aqui na Terra, quando os líderes estiverem dizendo, né, agora há paz e segurança, né, agora há paz mundial, assim também como nos tempos do antigo Império Romano, né, que todos diziam agora há paz, não há quem nos detenha, né, quando isso estiver acontecendo, creio eu que Jesus voltará neste instante, né? Jesus voltará. Assim como Jesus veio no primeiro advento, no momento de, entre aspas, né, paz mundial, assim também acontecerá novamente com a sua segunda vinda. Só que agora ele vem no período do Império Romano espiritual, né? O Império Romano espiritual. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando os próximos vídeos. Então, que a graça de nosso Senhor esteja com todos.